Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E assim, neste primeiro momento, convidamos a todos para mentalizarmos Jesus, pensando sempre como Ele nos ensinou. Uns com os olhos abertos, outros com os olhos levemente fechados. O importante é pensarmos nele, agradecendo por tudo o que já tivemos e o que ainda vamos ter neste final de dia. Como sabemos, a equipe espiritual aqui já está com tudo organizado. E hoje, na palavra da nossa querida irmã Valéria, vamos ouvir o despertar da autoconfiança. Sempre para nós é importante. Como gosto de repetir, já sabemos, mas é o esforço de cada momento e de cada dia que nos torna melhores na realização dos ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Muito obrigada. Assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa conversa hoje é baseada no livro Compaixão, a Sementeira do Amor, da Janete Azambuja, que está disponível na nossa biblioteca. Ela é uma irmã, do ideal espírita, trabalhadora da FERES, na área do treinamento de liderança, e ela escreveu esse livro psicografado pelo espírito Kalf Kiran. E ele que vai nos embasar a nossa conversa hoje. O despertar da autoconfiança. Primeiro, o que é esse despertar? A gente precisa entender que a autoconfiança ela é um projeto passo a passo, um pouquinho por dia. Porque muitas vezes nós temos intempéries, situações que fazem a gente desacreditar das nossas forças, da nossa confiança. E ela vai trazer para nós. Constante do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas que nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que se possa vencer. Então aqui nós temos justamente a fé que não é vacilante. Quantas vezes nós temos situações que duvidamos que estamos passando e que tenhamos forças para resistir? É um emprego que perdemos, um parente que nos despedimos, uma doença que chega, um desajuste familiar. E quando nós temos essa fé desenvolvida, sabendo da existência de Deus, sabendo da nossa vida após a morte, que nada acontece por acaso, que o acaso não existe, e que somos nós, detentores do nosso destino, que podemos fazer a nossa vida melhor,
essa fé ela se torna inabalável. Não é a fé cega, tudo é para Deus, Deus sabe, não. É a fé de saber a resignação, aceitar com calma, sem revolta, porém fazer o movimento para a solução. E o livro vai trazer bem isso. Quais são os movimentos que nós fazemos para essa mudança, para entendermos essa resignação? Quais são os passos que nós damos para não termos esse processo de não confiarmos em nós? Porque vocês lembram daquela passagem do sapinho surdo que estava numa corrida e toda a arquibancada falava para ele: você não vai vencer, você não vai vencer. E como ele era surdo, ele não ouviu e chegou em primeiro lugar. Que é bem isso, é a autoconfiança, eu saber que eu sou capaz. Mas isso não nos dá o direito, e eu estava aqui enquanto eu estava fazendo a minha oração para iniciar, e veio a intuição. A autoconfiança não é eu acreditar e sair fazendo imprudentemente as coisas. Por exemplo, eu ia mexer numa luz sem desligar o disjuntor, eu dirigia 100 a 200 por hora, sabendo que eu dou confiança, eu tenho, né, a capacidade como motorista. Isso é uma autoconfiança perigosa, isso é um orgulho, eu sou capaz. Não, a autoconfiança que estamos trabalhando aqui hoje é aquela de saber gerir os problemas que chegam para nós. A autoconfiança de não cairmos na depressão mediante os problemas que a vida nos traz. Que corrigindo não são problemas, são oportunidades de crescimento. Porque cada reencarnação que temos é como se estivéssemos um ano escolar. Estamos repetindo até aprendermos. Na realidade, vamos fazer um parênteses aí, não um ano escolar, uma matéria que a gente está fazendo uma prova, uma avaliação. E cada avaliação é uma reencarnação até a gente conseguir evoluir diante do que nós temos para evoluir. Vamos continuar. Ele traz também que para que haja o desabrochar do espírito, é necessário o exercício do afeto, configurado primordialmente no cuidado para com o próximo e na troca de experiências. E aí vocês vão me perguntar, mas Valéria, para a autoconfiança eu tenho que amar o próximo? Tenho. Porque se eu não amar, eu não vou fazer a caridade. E se eu não faço a caridade, eu não olho para mim. Como que eu vou fazer a caridade se eu não me amo? Jesus já dizia, amar ao próximo como a si mesmo. Só que se eu esperar eu estar bem, me amar para ajudar o próximo, eu nunca vou ajudar o próximo. Mas aqui eu acredito que todos nós sabemos dessa importância que é dar um bom dia, dar um sorriso. Quando nós estamos tristes e alguém nos dá um bom dia, é uma caridade que o outro está fazendo conosco. Quando alguém está na rua e a gente consegue acolher a sua dificuldade. Quando estamos tristes e alguém vem nos dar um abraço. Quando nós damos esse abraço. E vamos para a caridade material. Quando podemos dispor de algo para acolher o sofrimento daquele irmão, tirar a fome, um prato de comida. Essa semana eu peguei um vídeo do Divaldo, nosso querido Divaldo, que tanto nos faz falta, né? E ele dizia que ele vendo o Face, a gente sabe que ele não tinha, né? Mas ele sempre contava, né? Essas histórias dele, que uma pessoa viu uma foto de uma criança na rua e falou assim, é um absurdo, né? As políticas públicas precisam tirar essa criança. E ele simplesmente falou assim, isso me tocou profundamente. Por que ao invés de você criticar, ir às redes sociais, você não vai até aquela criança e oferece um pão? Não vai lhe custar muito. Lhe oferece, né, um café, uma roupa, pergunta o que ela precisa, faça você a diferença. Então, despertar, né, da autoconfiança é isso. Eu não ter medo de fazer aquilo a que a gente veio. Esse amor ao próximo. E aí começam as pequenas coisas, porque a gente vê Divaldo, Chico, Irmão Dulce, Madre Teresa, a gente, né, sempre fala, não, eu não vou conseguir chegar nesse patamar. Mas quando você tem alguém do teu lado, que está sofrendo, e você consegue fazer um pouco, uma ligação que você faz. Eu lembro que minha mãe nos ensinou desde pequeno, e isso foi para a vida toda. Ela nos levava para trabalhar em orfanatos, em hospitais, fazer visitas, em asilos, né?
E isso me trouxe o meu conhecimento daquilo que eu conseguia fazer, até onde eu iria para poder atuar nesse processo. Então, assim, a caridade, esse trabalho, ele vem desde pequeno. Ensinar as nossas crianças esse amor ao próximo, que é o despertar da consciência, despertar de que não estamos aqui para simplesmente usufruir das coisas materiais. Nós estamos aqui para evoluir. Olhem o mundo, né? Estamos com uma outra guerra, Irã e Iraque, se degradando, né? Jerusalém, que é a terra de Jesus, em combate. O que nós aqui podemos fazer? E eu digo a vocês, podemos fazer muito. As nossas orações, elas têm um poder imenso para podermos apaziguar essa guerra que vivemos. Ah, Valéria, é possível? Sim. A nossa oração vai limpando os miasmas mentais, os miasmas do nosso planeta. Que possamos toda noite elevar o pensamento e pedir para que a paz chegue, para que os nossos irmãos em conflito, né, eles consigam encontrar essa paz. Isso é o despertar da autoconfiança. Nós somos co-criadores de Deus. Nós estamos aqui para ajudar o planeta. E como eu venho falando, né, em tantas outras, a regeneração, o planeta de regeneração começa em nós. Se eu não começar a fazer o bem, eu não vou fazer a minha volta. Eu tenho que começar por mim para eu ser o exemplo. Vamos um pouquinho adiante, então. Ele fala que não é possível nos afastarmos daquilo que emana das profundezas das nossas emoções e somos constantemente afetados pelo que estamos sentindo. É assim que uns trazem dentro de si o caos e o outro a plenitude dos pacificados. Quando ele fala aqui, ele fala para a gente aceitar a opinião dos diferentes. É difícil aceitar, né? Quando a gente está numa discussão, alguém pensa diferente, principalmente no lar, né? E ultimamente a gente anda discutindo bastante com troca de opiniões. É o filho que discute com o pai, né? É o irmão, o marido. E como é bom, eu falo por mim, que tu olha para a pessoa e fala, eu te amo, mesmo você pensando diferente de mim. Eu respeito a tua opinião, eu apoio a tua diferença, porque eu sei o que eu penso e eu aceito que você está nesse momento. Não precisamos pensar iguais. Precisamos nos amar. Precisamos nos respeitar. E é o que falta hoje nos conflitos que a gente vive. Porque cada um quer ter razão. E a gente vive a dicotomia de um lado, do outro, e cada um puxando a corda até aquela história. Então, como modificar isso? É eu aceitar. Eu sempre reforço com os meus estudantes, né, aqueles que já têm me ouvido, né, eu sou professora de 5º e 2º ano, e eu falo para eles, às vezes eles vêm com os conflitos, prof, ele me xingou, prof, ela não quer ser mais minha amiga. E não tem problema. Ninguém precisa, né, tu não precisa amar nesse momento, né, porque tá difícil eles entenderem o que é amar, mas o respeito sim. O respeito é o início para você desenvolver o amor, porque quando você respeita a diferença, você já está desenvolvendo o amor, e é assim que a gente ensina, através do respeito. Não precisamos pensar iguais. E vamos um pouquinho, porque os 15 minutos passam rápido, né? Como que a gente descobre essa autoconfiança? Eu separei aqui, no Livro dos Espíritos, e a gente tem na questão 919, que Santo Agostinho nos trazia a seguinte resposta. Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Eu não vou ler tudo, vou deixar pinceladinho para vocês, questão 919. E ele diz, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. E aqui ele vai continuar.
Então, o processo da autoconfiança é o se descobrir. É um processo lento, gradativo, mas ele é possível. E que possamos, então, lembrar, como Santo Agostinho nos ensinou, de olhar para dentro, questionar. Enquanto eu ia aqui, eu já pensei hoje, fiz umas coisas que eu já podia rever. Já está anotado para amanhã tentar resolver, né, o mais rápido possível. Porque é esse o processo. Quando a gente vai treinando, a gente se dá conta, eu poderia ter falado daquele jeito, eu poderia ter respirado, eu poderia não ter reagido. Nós somos muito reativos, né? A gente não pensa antes de falar e a palavra solta, ela não volta. Então, esse autoconhecimento diário, que seja uma prática. Antes de dormir, pensar, o que eu fiz? Tem algo que eu possa corrigir? É possível? Não, não é. Que a culpa não se instaure, que a gente possa saber, errei, tá tudo bem, vou consertar. Que não tenhamos o medo, que a culpa, ela nos paralisa, mas que eu saiba identificar e falar, errei, tá bem, agora eu vou começar. É possível, é oportuno, e a pessoa vai entender ou não, mas aí eu dei o primeiro passo de reparar. E isso paulatinamente, e se olhando com amor. Então, né, deu o meu tempo, eu espero que tenhamos, né, conseguido conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, e que lembremos que a autoconfiança não é a autoconfiança de orgulho, que é a autoconfiança para eu saber entender aquilo a que estamos propostos, que é nos desenvolvermos, que termos o amor em nós, o amor ao outro, em busca dessa paz que Jesus nos deu. Obrigada a todos e que possamos então fazer agora o nosso encerramento, né? Convido então os nossos irmãos para que cerrem levemente os olhos, que fiquem em uma posição confortável, que agora nós vamos para o nosso momento do nosso passe. Respirem profundamente e que visualizem a imagem de Jesus envolto numa luz. Vamos nos conectando com os nossos amigos do plano espiritual aqui presentes, para que eles possam derramar sobre nós as energias necessárias para o nosso refazimento espiritual e material, que possamos receber neste momento o amor de Jesus, esse amor que cura, que nos fortalece, que nos traz a autoconfiança, que nos desperta para a verdadeira vida espiritual, de amor e de caridade. Queremos agradecer por esta casa que nos acolhe, nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza, que nos traz paz, serenidade, que possamos ser trabalhadores da seara de Cristo, auxiliando na evolução do nosso planeta, auxiliando na nossa evolução. Que possamos enxergar no nosso dia a dia as oportunidades de servir, amar e trabalhar. Que possamos perdoar as nossas ofensas, as ofensas que fazemos aos outros, que possamos perdoar os nossos erros, e principalmente desenvolver o amor próprio e o amor ao próximo. Mestre Jesus, assim agradecidos, pedimos o amparo para a volta aos nossos lares e que abençoe as nossas famílias e a todos aqueles que encontramos